A paz, irmãos, bom dia! Vamos começar a nossa EBD de hoje, nas nossas, aqui no meu caso, sala, e no seu caso aí, no lugar mais confortável que você tiver, para iniciarmos essa EBD. Eu vou deixar 1 minuto para todos os irmãos conseguirem entrar e darem seu bom dia. Amém? Bom dia. Amém, irmãos? Bom dia a todos. E desejo aí a vocês um domingo maravilhoso, cheio de vitórias, um domingo de muitos milagres, porque é isso que Deus tem desejado para nós nesse domingo. Vamos aguardar os irmãos entrarem, ok? Por favor, vocês que já entraram, vão compartilhando o link da nossa live nessa manhã, para que os irmãos possam também participar. Amém? Amém, irmãos? Pronto, o pessoal tá conseguindo entrar. Creio que agora a gente já pode começar de fato a nossa live desta manhã. Vamos começar de novo então. Bom dia! Nesse domingo maravilhoso, chuvoso, que o Senhor nos dá. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, o Senhor sempre tem uma mensagem, um caminho, uma resposta para nós. E eu convido você a, nesse instante, fechar os seus olhos comigo, onde você estiver, e nós vamos orar, ok? Vamos orar ao Senhor nessa manhã, pedindo a Deus que tome conta das nossas vidas, dos nossos lares, da nossa família, de toda essa situação, do nosso Brasil. Vamos fazer isso nessa manhã então? Ó Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste instante, clamando ao Senhor que visite os lares neste momento. Visite, ó Pai, todos os lares que estão recebendo esta live nesse momento e também aqueles que não estão recebendo, espalhados por todo este mundo. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus que de uma maneira muito preciosa o Senhor comece a visitar os lares, visitar as famílias, visitar os doentes, visitar, Senhor Deus, as situações de cada lar. Senhor, os pensamentos, os sentimentos, as incertezas, os temores, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que neste momento, o Senhor com a sua grandeza, com a sua soberania, com o seu poder, com a sua autoridade, venha a trazer sobre cada lar espalhado nessa terra a tua presença. Para os cristãos, que o Senhor traga uma presença de transformação, de renovação, uma presença de avivamento, Senhor. É isso que nós temos pedido diante do teu trono, uma unção que vai além da cura desta praga, mas Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor levante mesmo uma igreja que estava dentro de uma outra igreja, uma igreja consolidada, responsável, fiel, preparada para estar contigo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqueles lares que estamos pedindo ao Senhor, que não conhecem o teu nome, que a visitação do Senhor seja de cura, seja de milagre, mas também seja, ó Pai,
uma visitação onde as pessoas começam a abrir seus corações para o Senhor, onde as pessoas estão sendo agora levadas a terem consciência da sua real situação, da sua necessidade de estarem diante de um Deus que está vivo, e que o Senhor, em nome de Jesus, comece pela ação do Espírito Santo esse processo. O Senhor já havia nos dito que o ano de 2020 seria um ano de avivamento, e eu tenho certeza, ó Pai, que tudo que está acontecendo contribui para este tempo de avivamento. Por isso, aviva as tuas ovelhas, a tua igreja, e traz uma unção de avivamento, de salvação para todos aqueles que não te conhecem. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos esta semana nas tuas mãos. Nós colocamos, Senhor Deus, este domingo e todos os dias dessa semana nós consagramos ao Senhor nas tuas mãos e pedimos de uma maneira muito poderosa que o Senhor venha interferir, levantar recursos, usar de sabedoria na mente dos nossos governantes e de todos os governantes espalhados sobre essa terra, ó Pai, que o Senhor venha a conter tudo isso, a exterminar. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o único que pode literalmente sugar a força dessa praga. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor que a ação do Senhor seja rápida, que a ação do Senhor venha sobre essa terra e que, Pai, em nome de Jesus, sabemos o quanto os efeitos colaterais disso tudo, Pai, são grandiosos assim também. Então pedimos que o Senhor também os controle, pedimos milagres. A nação, o mundo hoje se volta para Ti, ó Pai, e pedimos milagres do Senhor. Em nome de Jesus, nos dê uma EBD abençoada. Nós te pedimos que o Senhor escreva conhecimento em nós, mas não um conhecimento na mente, uma mudança de Deus dentro do nosso espírito. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vocês estão me escutando bem? Amém? Amém, irmãos? Nós estaremos sempre levantando aqui clamores de oração, clamores pela nação, pelas nações, clamores pelos cristãos, pelos não cristãos, e Deus tem levantado um exército de pessoas que servem a Deus de maneira verdadeira. Seja você parte desse exército de avivamento sobre a terra. Amém? Assim como eu acabei de dizer ao Senhor, junto com você em oração nesse momento, Deus está tirando uma igreja de outra igreja. Escuta essas mensagens proféticas, porque elas são do Senhor. Não sou só eu que estou ministrando sobre isso, mas grandes homens e mulheres de Deus espalhados sobre a terra estão recebendo revelações muito semelhantes, porque o Senhor está falando a mesma coisa. Chegou um tempo em que o Senhor está pegando a igreja que estava frequentando a igreja e está tirando dela uma noiva, uma igreja que esteja preparada para estar com o Senhor. Entenda que essa praga, esse vírus, ele veio como um aviso para nos lembrar, para nos dar aquele estalo de quanto muitas vezes nós estamos apegados a coisas que não têm como fonte o Senhor Jesus. Estamos muitas vezes ligados a tantas coisas, conectados a tantas coisas que não têm relação íntima com Jesus. Jesus muitas vezes se torna a pessoa do último momento da nossa vida. Então, é necessário, e foi necessário, porque Deus sabe o que Ele permite. Se você não assistiu o culto de sexta-feira, você vai acessar o rema.me
lá no YouTube e vai assistir. Você precisa dessa mensagem, amém? Não é como se Deus vai permitir ou não, é como eu vou sair dessa situação. Então escuta a mensagem do culto de sexta-feira, amém, irmãos? Olha, nessa manhã nós estamos nas nossas casas, eu estou aqui na minha sala, você deve estar no lugar confortável. O Eduardo não está aqui conosco nessa manhã, por quê? Porque tentaram entrar na igreja, então eles estão correndo para terminar de assegurar a igreja para que isso nunca mais aconteça. É por isso que ele não está aqui nessa manhã conosco. Fazendo um parênteses nesse assunto, tome muito cuidado com pessoas que vão bater na sua porta, dizendo que é da padaria, que é do açougue, que é enfermeiro, porque tem muitas pessoas já fora do país. Ontem eu estava conversando com o apóstolo e a bispa Daniela, fingindo ser essas pessoas para entrar nas casas e saquear. Então tome muito cuidado com quem vai querer entrar na sua casa, porque em momentos de crise, em momentos de situações assim, o ladrão faz a sua situação. Então tome bastante cuidado em relação a isso também, amém? Estou dando aqui algumas direções, creio que agora já dá pra gente iniciar a palavra, porque nós já temos um bom grupo de pessoas aqui reunidas nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ministrar, são 2 tópicos. Eu vou ministrar sobre um tópico, vou responder perguntas. Vou ministrar sobre o segundo tópico e vou responder perguntas. Amém? Então vamos lá. Nesta manhã eu vou ministrar com vocês em cima de uma visão que Deus me deu algumas semanas atrás. A gente não estava ainda tão assim tomado, na verdade não estávamos assim levados por essa questão do coronavírus ainda. A gente estava vivendo uma vida normal, digamos assim. Quando eu estava orando na regional, o Senhor simplesmente me leva em uma visão muito rápida. Eu estava andando num caminho bastante antigo, parecia até mesmo aqueles caminhos de terra batida, né? E haviam pegadas muito grandes. E a gente sabe que Jesus tinha um pé normal, né? Mas às vezes a linguagem profética ela traz uma certa hipérbole, né? Uma comparação gigante para a gente compreender o que é aquilo. Então eu entendi logo que seriam as pegadas de Jesus e nós começamos a seguir essas pegadas. Essas pegadas nos levaram até um monte que precisávamos subir e subimos atrás. E quando eu cheguei lá em cima, eu vi, né, Jesus de costas nessa visão e eu ouvi uma voz do trono de Deus dizendo: unidade e humildade. E a visão terminou. Quando a visão terminou, eu comecei a orar ao Senhor, pedindo a Ele que me desse uma resposta. O que é isso? O que é que o Senhor deseja me mostrar nesta visão? O que o Senhor está querendo dizer? E foi quando o Senhor me disse: não procure significados rasos, ralos dessas 2 palavras, mas traga para mim o que você sabe sobre humildade e unidade. Na verdade, unidade e humildade. E o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, ainda naquela noite. Eu comecei a pesquisar tudo que eu conseguia encontrar sobre unidade e humildade. E eu vou começar aqui a trazer o que Deus começou a falar sobre unidade. Amém? Unidade, pelo grego antigo, é o estado de ser único. Não pode ser dividido sem que sua essência seja
perdida. Na física, a unidade é uma medida capaz de ser o padrão para as demais medidas. E na arte, é um pensamento e um assunto principal. Quando nós unimos o conceito, porque antigamente nós víamos o estudo de 3 maneiras: filosofia, ciência e arte. Sempre foi e sempre será filosofia, ciência e arte. A filosofia, então, ela vai falar que não pode ser quebrado sem que haja total perda da sua essência. A ciência vai dizer que a unidade, tanto que você com certeza deve estar pensando, unidade de medida, né? É um padrão. E nós sabemos que na ciência não pode haver alteração das unidades, senão o resultado é outro. Também quando pensamos na arte, que é a manifestação do ser humano em uma determinada época da sociedade, do que é bom, do que é ruim, do que é belo, do que é feio. Até aqui atrás de mim tem 2 obras de arte, então vocês vão ver que naquela época o belo era isso. Veja bem, nós precisamos compreender que tudo gira em torno de uma medida que não pode ser alterada. Um assunto principal que não pode ser alterado, um padrão. Quando Deus nos chama a ser unidos, e eu vou abrir aqui no computador para ficar mais fácil para ler para os irmãos, isso está em João, capítulo 17, versículo 20 ao versículo 21, certo? João, capítulo 17, versículo 20 ao versículo 21, Jesus diz o seguinte, isso aí foi um comentário em oração de Jesus no seu final de tempo aqui nessa terra. E ele diz assim: rogo não somente por estes que estavam presentes naquele momento com Jesus, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, que somos nós, amém, queridos? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o que és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós precisamos compreender que, embora muitas pessoas pensem, eu entendo certinho a Trindade, nossa, sei tudo. Na verdade, não. A Trindade é uma dos princípios divinos mais difíceis de nós, como seres humanos, compreendermos. Porque eles, ao mesmo tempo que eles são distintos, personalidades diferentes, ações diferentes, estão em lugares diferentes, eles são um só, indivisíveis. E Jesus diz o seguinte: eu rogo, rogar é muito mais do que pedir, para que eu e você, então Jesus estava rogando a Deus, para que eu e você fôssemos um com Ele, assim como eles são entre eles, uma mistura indivisível, onde não dá para tirar Deus de mim e não dá para tirar eu de Deus, onde o padrão, a medida não sou eu, é Cristo. A medida da minha vida não é o que eu penso sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre as pessoas, sobre a política, sobre comportamentos, é sobre o que Deus pensa. Também não é sobre a minha vontade, mas o assunto principal é a vontade e o projeto de Deus. Quando Deus pensa em unidade, Ele está dizendo o seguinte: não dá para a igreja, e nós somos a igreja, amém? Não dá para a igreja conseguir se desvincular de Deus. Mas se desvincular de Deus, para Deus, não é apenas viver uma vida para
paralela, porque para muitas pessoas estar unido a Deus é andar com Ele, é ir à igreja, fazer alguma coisa para agradar a Deus. E hoje o Senhor está dizendo não. A igreja, ela não pode andar separado, dividido, embora ela exista como o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm personalidades diferentes, ações diferentes, mas eles são um só. A gente só vai entender isso quando a gente chegar lá. E também nós precisamos causar essa espanteza no mundo quando não conseguirem mais tirarem Cristo de nós. De uma maneira em que nós não conseguimos existir sem a palavra de Deus. Ela é a medida. Lembra da ciência? É uma unidade de medida. Ela é a medida da nossa vida. Ela é a medida da nossa existência. E Cristo e sua vontade, o seu projeto na terra, é o assunto principal. E é muito interessante o Senhor estar lançando essa mensagem justo num tempo como este, em que nós somos levados a refletir que o nosso dinheiro, que as nossas conquistas, que as nossas posses, que o que nós estabelecemos como medida, como padrão, como felicidade, como assunto principal muitas vezes na nossa vida, pode fracassar com apenas um vírus. Porque se Deus mantiver esse vírus por muito tempo, sem que ninguém venha conter, o colapso não tem volta. Eu creio que Deus ainda vai, claro, eu creio que Deus vai paralisar isso, porque parece, biblicamente, que não é o tempo de Deus acabar com tudo. Mas entenda uma coisa, é um aviso. É um aviso para você, que colocava o assunto principal como sendo nós. Para os cristãos, para aqueles que querem ser um com Deus, o assunto principal é Cristo. É salvação, é reino de Deus, é a vontade de Deus. Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele começa a detalhar coisas que são grandiosas. Eu gostaria de ler com você aqui Romanos, capítulo 15, versículos 5 ao 6. Paulo vai dizer assim: o Deus que concede perseverança, ânimo, lhes dê um espírito de unidade, de acordo com o que há em Cristo, para que com um só coração e uma só boca haja glorificação ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele vai falar em 2 versículos uma coisa tão grandiosa que ele vai dizer o seguinte: aquele Deus que concede perseverança, bom ânimo para nós, que é tudo que nós precisamos hoje, nesse momento, para vencermos as situações, e depois que nós passarmos por essas situações, também é tudo que nós precisamos para vencer esse mundo. Ele diz assim: só tem uma chave, que ele lhes dê um espírito de unidade como o de Cristo. Jesus, ele tinha uma unidade tão grande com o Pai aqui na terra, que ele dizia assim: você está me vendo? Você não está me vendo. Eu não vim me revelar. Eu vim revelar o Pai. Muitos de nós cristãos, maioria de nós, se não todos nós, em muitas fases da nossa vida, nós estamos revelando a nós mesmos dentro do cristianismo. Estamos revelando a nossa vontade, o nosso tempo. Sempre é de acordo com o que dá para nós. Não é verdade? E aqui diz assim: não, a unidade é segundo como Cristo viveu. E Cristo não veio revelar a si mesmo. Cristo não veio revelar o Filho. Na verdade, ele diz que o Filho veio revelar o Pai. Você é filho de Deus. E nós estamos aqui na terra para revelar o Pai.
Nós estamos aqui na terra para revelar quem é Deus para as pessoas. E aí ele diz, para que nós com um só coração, que coração que é esse? Que medida que é essa? Cristo. Uma só boca, a boca de Deus, a maneira de Deus, o que Deus estabeleceu, possamos glorificar o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa, nós fomos chamados a sermos um, mas não um do nosso jeito. Nós fomos chamados a ser um do jeito que Jesus foi, do jeito que Jesus é com Deus, do jeito que ele tem sido um conosco. Deus tem permanecido presente e fiel conosco. E nós precisamos aprender, não no sentido de aprendizagem, mas aprender, pegar, sugar, trazer essa verdade para dentro do nosso espírito e começarmos a questionar se eu e você temos algum tipo de ligação, de unidade com Cristo, com o reino de Deus, ou se nós estamos apenas buscando a Deus para a nossa própria salvação. E mesmo assim não estamos conseguindo receber a revelação dessa salvação, porque ela é mediante a unidade. Toda pessoa que está um com Deus, ela é de Deus. Mas toda pessoa que está paralelo, andando paralelo, ela não tem unidade com Deus. Eu ainda gostaria de ler um versículo em 1 Coríntios, capítulo 12, de 12 a 13, que diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, nós somos muitos membros. Imagine a igreja completa de Jesus, né? Nós somos muitos membros, mas todos segundo a unidade, a medida, o pensamento principal de Jesus. E não cada um vivendo a sua vida do jeito que quer, com a bênção de Deus. Isso é a igreja rasa que Jesus está separando da igreja verdadeira. Ele ainda diz assim: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, que é o Espírito de Deus, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Deus está nos dizendo o seguinte: nós precisamos estar alinhados ao assunto principal de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui na Terra? Eu vou deixar essa pergunta aí para você me responder aí no comentário da live. O que foi que Jesus veio fazer aqui na Terra? O que ele veio fazer? Porque é o que eu e você precisamos fazer. É o que de fato eu e você precisamos fazer. É a medida. Muitas vezes nós pensamos assim: mas em relação àquele outro fulano, sou um crente maravilhoso. Em relação àquele outro ciclano, sou maravilhoso. Mas, irmão, falar uma coisa assim, ó, tampada só para você ouvir. Deus não está nos comparando a seres humanos. Deus está nos comparando a Cristo. Tá entendendo? A medida padrão, o assunto principal aqui é Cristo, comportamento de Cristo é o padrão para o nosso comportamento. A maneira de Cristo agir é o padrão para a nossa maneira de agir. Gente, se a gente continuar se comparando a pessoas,
Nós estamos vivendo um reino paralelo. Está na hora da gente começar a se colocar no padrão, na medida, na unidade em que Jesus se colocou, e ele não fez algo impossível, assim como está escrito aqui, em um espírito. Tudo que Jesus fez, foi e considerou nessa terra, foi inspirado pelo Espírito de Deus. Ou seja, tudo que Jesus fez foi nessa terra. Você também, eu também tenho e posso ser. Se eu for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui o pessoal está me respondendo, veio trazer o amor e a verdade, veio trazer salvação, veio demonstrar o amor do Pai. Eu vou simplificar essa resposta para você. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Ponto final. Ele diz, eu vim estabelecer o reino de Deus. Eu vim estabelecer a presença de Deus na terra. Então, claro que vai ser manifestado em forma de amor, de salvação, de transformação, mas é o reino. Então, diga a si mesmo hoje, onde você estiver na sua casa, eu preciso ser igual ao padrão que Jesus colocou. Eu preciso estabelecer o reino de Deus na terra. E todas as condições, tudo que Deus me proporcionou nessa terra, Ele só me proporcionou para que eu estabelecesse o reino de Deus nessa terra. Ele não fez isso com nenhum outro propósito. Ele só quer que eu e você sejamos a extensão do seu próprio reino. Ele vai querer que você viva bem nessa terra, vai. Ele vai querer, só que a única coisa que de fato ele quer, o assunto principal, quem tá entendendo, bota uma mãozinha aí pra mim no comentário, sabe aquela mãozinha assim erguida, alguma coisa assim, pra eu entender que você tá compreendendo o que eu estou falando. O assunto principal não é a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso dinheiro, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir, embora ele cuide de tudo isso. O assunto principal é eu e você estabelecendo o reino de Deus na terra. Ponto final. O resto ele cuida, mas não é o assunto principal. E muitas vezes nós estamos colocando tudo isso como assunto principal e estamos deixando o reino de Deus para trás. Se der, eu vou no culto, se der, eu oro, se der, eu oferto, se der. Querido, Jesus até permite que você esteja na igreja dessa maneira, porque ninguém pode ser impedido de entrar na igreja. Mas ser igreja é outra coisa. Ser igreja, Deus pode colocar um padrão. Então, muitas vezes você vai frequentar a igreja, mas eu tô sendo abençoado, mas a minha vida tá uma benção, o pastor ora pra mim e as coisas acontecem. Deixa eu dizer uma coisa. A palavra de Deus fala o seguinte: em meu nome você orou, você recebeu. No meu nome você expulsou demônio, o demônio saiu. No nome de Jesus, minha gente, qualquer porta abre. Mas eu não te conheço. Você não é minha igreja. E isso o que Deus está querendo dizer. Nós não podemos mais ser frequentadores de uma igreja. Nós precisamos ser igreja. A igreja que frequenta a igreja, mas a igreja que é igreja, que estabelece o reino de Deus, que dá bom testemunho, que tudo que faz é para manifestar a glória de Deus. Precisamos aprender a orar até pelo que vamos pensar e falar. As nossas atitudes estão escarnecendo ou engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São estas questões que estão rolando no trono de Deus. Eu estou estabelecendo um reino que é meu, com a ajuda do poder de Jesus, ou eu estou estabelecendo o reino de Deus e levando pessoas a entrarem nesse reino? Quando eu estava em Poços de Caldas com os irmãos de Poços de Caldas na quarta-feira, ainda fiz uma pergunta, eu disse, através do seu testemunho, as pessoas estão chegando até Jesus ou não? Porque é isso que Deus quer. Deus quer o seu tempo, Deus quer seu testemunho,
Deus quer a sua essência. Dentro, fora de casa, com ou sem dinheiro, as coisas colaborando ou não. Deus quer pessoas que indivisivelmente são dele. Passando ou não por situações, são dele. Isso é unidade. Não é andar junto. Não é ser companheiro de Deus. Não é gostar de ir na igreja. Não é ser, como o pessoal fala, pessoas que gostam, mas não tem compromisso. Gente, eu esqueci a palavra. Bom, você entendeu. Aquela pessoa assim que, eu vou quando dá, eu faço quando dá. E Deus sabe. A gente ouve muito, Deus entende, Deus sabe, Deus compreende, olha a minha realidade. Deus entende tudo isso, mas essa igreja, Jesus está anulando. Deus quer uma noiva comprometida. Uma noiva que age. Uma noiva que está presente, uma noiva que fala, uma noiva que sobe no monte, como disse Isaías, e levanta uma voz alta, que não tem vergonha e nem restrições de servir a Deus. Simpatizante, isso mesmo, pastora Paula. Nós não podemos ser uma noiva que não é noiva. Nós não podemos fingir amar, é fácil. Amar é difícil. Porque amar é renúncia, é entrega, é tudo isso. Diante do trono de Deus, quando você se torna noiva de Cristo, você está pegando toda a sua vida e colocando dentro do padrão dele, fazendo com que tudo na sua vida se torne a manifestação da vontade de Deus. E aqui, nesse casamento, não tem essa mistura, essa igualdade, não tem nada disso. A noiva de Cristo está a serviço da vontade do rei. Não tem esse negócio de Deus faz o que eu quero, eu faço o que Deus quer. Não. Todo mundo faz o que Deus quer. Jesus ainda ensinou isso naquela oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na minha vida como ela é feita no céu. No céu, minha gente. A vontade de Deus, ela é única. E é aí que Jesus fala, o pão de cada dia tu nos dá hoje. O perdão vem depois. O recurso vem depois. A salvação é recorrente. Ela é decorrente, desculpe, eu usei o verbo errado. Ela é decorrente ao reino de Deus. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus está onde na tua vida hoje? Muitas vezes nós estamos aqui na nossa casa, estamos mais preocupados com as nossas vidas, com o nosso trabalho, com a nossa conta, com o que vai acontecer, preocupados. E Deus está preocupado com o seu trabalho, com as suas contas, com a sua vida, com o que vai acontecer. E Ele já arrumou um caminho para você. Ele já tem trabalhado por uma resposta. Ele tem sido fiel a você. Mas a pergunta é, você tem sido fiel a Ele? Você está preocupado com a igreja? Você está preocupado em manter a igreja? Você está preocupado em manter o reino de Deus? Propagar o reino de Deus? Existem pessoas que hoje falam mais do coronavírus e enviam mais mensagens do coronavírus do que compartilham vídeos, mensagens, pregações. A tua mentalidade tem que mudar. Porque senão você está enviando sinais de que você não é igreja, você é um simpatizante do reino. Mas não tem nada a ver você e Deus, tá entendendo? Isso é unidade. Eu gostaria de ler apenas mais um texto bíblico com os irmãos, para nós fecharmos unidade, amém? Rogo-vos, pois, isso está em Efésios 4, de 1 ao 3, amém? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Olha que lindo que Paulo falava, né? Ele podia usar assim, eu coitado, porque eu só tô sofrendo, como que Deus permitiu isso na minha vida? E ele diz, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar
a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você veja que Paulo, ele diz o seguinte: eu rogo a Deus que todos nós venhamos a andar debaixo da vocação de Deus para a nossa vida, com mansidão, com humildade, com longanimidade, suportando tudo com amor. Porém, o que vai fazer com que tudo isso exista é a unidade do Espírito. Então, nós precisamos andar em unidade. E agora eu vou deixar um minuto aqui para vocês lançarem algumas perguntas para a gente seguir a humildade. Amém? Algumas pessoas estão fazendo comentários, mas agora eu vou deixar, se você tem alguma pergunta para fazer em cima dessa questão da unidade, você vai fazer. Se não, se eu perceber que ninguém vai fazer nenhuma pergunta, eu já sigo com o segundo ponto, humildade. Amém? Eu acredito que ficou ótimo aqui. Como sabemos que estamos em unidade realmente? Se você tem o foco no assunto principal, que é estabelecer o reino de Deus em todos os sentidos da sua vida, então você está unido a Deus. Se ainda o foco principal, o assunto principal é você, você não está unido a Deus. Até questão assim do dia a dia, filhos, casamento, trabalho, dinheiro, conquista. O assunto principal, o foco principal de tudo isso é Deus, é a construção do reino de Deus, é o que nós estamos fazendo para Deus ou não? Eu só quero as bênçãos do Senhor. Aqui, mais uma vez, como saber se estamos em unidade? É justamente isso. O assunto principal da tua vida é ser um agente do reino de Deus. Você acorda de manhã e fala, caramba, eu vou trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, mas eu preciso ser um agente do reino de Deus. Ao trabalhar, ao ter contato com as pessoas e ao receber o meu dinheiro, esse dinheiro também tem que trabalhar para o reino. Ou seja, tudo em nós está em função de trabalhar para o reino de Deus. Como restabelecer essa conexão de unidade? Peraí. Se muitos não têm forças para retornar. Quando a pessoa sai da igreja e ela abre mão, isso está lá no afinal que a Bíblia diz, o vídeo da semana passada. Então você, deixa eu ver o nome da pessoa que falou isso, Raison Soares. Vai lá no afinal que a Bíblia diz no YouTube, o vídeo da semana passada, Hebreus capítulo 6, nós vamos falar sobre isso. Eu vou só dar uma pequena resposta, mas assiste esse vídeo que ele vai fazer você entender. Quando nós quebramos uma aliança com Deus, saímos da presença do Senhor, é muito difícil a gente voltar sem que haja uma consciência de salvação. Enquanto eu achar que eu já sei, que eu já conheço, não, eu já conheço, eu já sei, é só eu orar, Deus não vai ouvir sua oração. E é por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade de retornar para a presença do Senhor, porque eles acham que eles estão bem. Só tem um jeito da pessoa conseguir restabelecer essa conexão. O dia que ela voltar lá atrás, dentro dela, e falar assim, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Senhor, e começar todo o processo de salvação de novo. Amém? Unidade é ser o corpo de Cristo? Sim, é isso mesmo. Unidade é ser o corpo de Cristo. Não tem como, sem unidade, eu ser o corpo de Cristo, e ela é exatamente o que faz o corpo de Cristo acontecer na nossa vida. Amém? Sobre o texto de Coríntios, qualquer coisa realizada na igreja fora do propósito de Cristo não é unidade? Bom, tudo que é feito na igreja já visa o propósito de Cristo, né? Não é muito natural que na igreja as pessoas façam as coisas sem o propósito de Cristo, né? Claro que qualquer coisa que for feita na igreja, mesmo que for uma pipoca, uma comemoração, uma confraternização, aquilo ali é unir as pessoas à igreja, unir as pessoas umas às outras para estarem unidas a Cristo. Então, assim, eu não entendi muito bem, mas estou respondendo de acordo com o que eu entendi. Tudo que é feito dentro ou fora da igreja, construção, né? Eu acho que é o que você está falando. E também pessoas, tudo deve girar em torno de uma unidade para com Cristo. Ou seja,
Às vezes a gente está lá na igreja, cada um no seu endereço, e vai ter um churrasco, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Ah, isso não é santo. Claro que é. Jesus sentava e comia com as pessoas com o propósito de estabelecer o reino de Deus na vida delas. Amém? Pastor, a unidade em Cristo é estar preocupados com os irmãos da igreja e colocar no lugar do outro? Então, a unidade em Cristo é estabelecer o reino de Deus e faz parte, mas não é só isso, ok? Eu tenho que me preocupar com os irmãos da igreja, eu tenho que me colocar no lugar deles, porque foi isso que Jesus fez. Mas não é só isso. Você tem que viver a verdade e a vontade da palavra de Deus. Não adianta você ajudar todo mundo e tá podre por dentro. A vontade de Deus, a verdade de Deus, o evangelho de Deus não é só um comportamento bom dentro da igreja, mas é um comportamento bom que é reflexo de um evangelho que foi colocado ali dentro. O reino de Deus, a vontade de Deus, o padrão de Jesus, a entrega em Jesus vai me levar a, com certeza, a cuidar das pessoas e a me colocar no lugar do outro. Mas coloca uma coisa nos seus corações. O reino de Deus estabelecido. É isso o que é unidade. Você precisa estabelecer o reino de Deus na sua vida e na vida de todo mundo que passar pelo seu caminho. Isso em amor, unidade, compromisso, cuidar das pessoas, pregar para as pessoas, fazer o que for necessário. Mas você tem que ser um com Deus, com a sua palavra. Amém? Porque tem muitas pessoas que falam, não, eu dou não sei quantas cesta básica, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não muda nada. A questão aqui é, você é parte do reino de Deus no sentido de que você e Deus não podem ser divididos por praga nenhuma. Lembra de Romanos 8, quando Paulo fala assim, nem a fome, nem a miséria, nem a situação, nem a notícia ruim pode me separar do amor de Deus, porque eu sou um com Ele, né? É bem mais profundo. Unidade também é dar um bom testemunho para ganhar. Eu tenho que dar bom testemunho porque a partir do momento que eu estou estabelecendo o reino de Deus, eu não venho me refletir. Eu estou refletindo Jesus. Estou refletindo Jesus na minha casa, estou refletindo Jesus no meu trabalho, estou refletindo Jesus onde eu falo, piso, pisco, penso. As pessoas precisam ver Jesus. Se eles não estão vendo Jesus, eu não estou unido a Ele. Ok? Amém? Vamos passar então para a humildade. Sempre pensando em unidade, vamos agora falar sobre humildade. Só uma coisa aqui. Ser um com Deus não é só por um dia, nem só em um lugar na igreja, mas todos os dias, em todos os lugares da nossa vida. Peraí. Isso. É você resplandecer o reino de Deus. Propagar o reino de Deus de todas as maneiras possíveis, assim como Jesus. Eu vou voltar a falar isso. Jesus dizia, você que está vendo a mim, não está vendo a mim. Ou seja, estou me anulando 100% aqui, porque preciso que você veja o Pai. E é exatamente isso que Deus quer. Ele quer que eu e você venhamos a ser o reflexo do Pai. Todos os dias, em todos os momentos. Amém? Humildade. Assim como o conceito de unidade fica mais profundo, o conceito de humildade também. Eu gostaria que você colocasse aí para mim, para você, o que é humilde? O que é ser uma pessoa humilde? O que você acha? O que você acha que é ser humilde? Humilde é ser uma pessoa que não tem condições, recursos. O que é? Aqui, Ronilda, quem não vai ao templo, como terá unidade? Não terá. A pessoa que não frequenta o templo não tem unidade porque não convive com o corpo. É impossível uma pessoa ser um com Deus sozinha. Ele não desenvolve, até porque se eu sou um com Deus e eu tenho que dar para receber, assim como Jesus falou, eu tenho que somar, a minha ação tem que ser alguém, e não é aos pobres como os espíritas fazem, é uma ação em conjunto, é uma ação com o corpo. Seria muita soberba a gente pensar que a gente sozinho estabelece o reino de Deus.
Sozinhos nós não estabelecemos nada. É a soma de todos os membros, assim como nós lemos em Coríntios, que faz com que nós venhamos a resplandecer o reino de Deus. Ninguém consegue, só Jesus conseguiu estabelecer o reino de Deus sozinho. Mas é porque Ele é Deus, né? Nós não somos Deus. Então, nós juntos estabelecemos o reino de Deus. Separados, o nosso próprio reino. Mesmo que seja no nome de Deus. Ok? Me submeter à vontade de Deus, ter um bom coração, amar ao próximo, isso tudo é humildade. Soliane Bispo, então eu não posso estar em unidade. Não entendi o seu caso, Soliane Bispo, porque qualquer ser humano pode estar em unidade com Deus. Porque sempre haverá um corpo para essa pessoa frequentar. Nós temos aí muitas maneiras de estarmos presentes no corpo de Jesus. Ontem mesmo a Débora na live falou às pessoas que se você mora longe, ainda tem como você fazer parte do corpo de Cristo, compartilhando os vídeos, sendo presente quando puder, levando as suas ofertas, dando um bom testemunho, acompanhando pessoas, orientando pessoas segundo a vontade do Senhor. Então, qualquer pessoa, a unidade é para qualquer ser humano na face da terra, ela não é difícil. Ela só não vai ser possível, a unidade, quando eu não quero ser um com Deus. Porque se eu quero ser um com Deus, ela é totalmente possível para qualquer ser humano, em qualquer lugar na face da terra. Porque a unidade é eu representar a verdade de Deus aonde eu estiver. Com o corpo, muitas vezes eu estou trabalhando, então eu estou sozinho, mas eu estou ligado ao corpo, eu estou fazendo isso. Com o corpo, eu estou agindo junto com o corpo. Quando nós estamos propagando o evangelho do reino de Deus juntos, nós estamos unidos com o corpo. Eu acredito que eu tenha respondido a sua questão. Se não, depois manda no privado que a gente conversa. Pensar no próximo é reconhecer que é dependente de Cristo, é reconhecer que eu dependo de Deus, é não só pensar em mim, é porque eu moro em Mogi Guaçu e não frequento o templo. Você mora em Mogi Guaçu, mas você faz parte de um dos nossos endereços, eu acredito. Então você consegue ser quando você consegue ainda, mesmo morando em Mogi Guaçu, propagar o reino de Deus. Eu ainda te dou uma situação. É muito difícil a gente encontrar igrejas sérias, mas procure, para que você possa no seu dia a dia estar frequentando uma igreja. É muito importante isso. Se você não conseguir, esteja assistindo os cultos online, dê as suas ofertas, seja um testemunho divino. Onde as pessoas estiverem, quando elas estiverem em contato com você, resplandeça Jesus. O que vai acontecer é que você vai ganhar muitas almas para Jesus Cristo. Isso é ser unido a Deus. Amém? A senhora respondeu sim, eu quis dizer o fato de realizar o que Deus deseja, não um intuito apenas humano. É assim, o que Deus deseja realizar através dos seres humanos vai se misturar com o que é humano. Não tem como. Jesus, ele se misturou aos seres humanos para realizar o propósito de Deus, mas o propósito era de Deus. A questão aqui não é virar um santarrão, que não pode fazer nada. Tudo que você fizer, que seja com o intuito de ser bênção, revelar o caráter de Cristo. Amém? Assisto os cultos por vídeos, então você já está em unidade. Agora é você trabalhar o seu testemunho, onde você for, as pessoas olharem e falar: ô, Soliane, você tem Jesus, né? Eu gostaria desse Jesus que você tem. Eu acredito que é só isso que está faltando, se já não estiver acontecendo isso. Dar suporte, humildade, reconhecemos nossos erros, nossas falhas. Vamos lá, então? Vamos falar sobre humildade? Vamos ver aqui, humildade é andar como Jesus andou. Eu acho que é um ponto importante sobre humildade, reconhecer que somos totalmente dependentes de Cristo, somos dependentes de Deus. Ok. Assim como na visão, Deus me deu uma consciência de que eu não poderia dar respostas fáceis, que eu precisaria pesquisar. E assim como eu fiz na primeira pesquisa, a minha segunda pesquisa me trouxe algumas conclusões. Consciência de si mesma.
somos totalmente limitados e precisamos ter total consciência das nossas próprias limitações. O que nós muitas vezes vemos com humildade, para Deus, no sentido da palavra que foi usada aqui, porque em alguns momentos Deus vai usar 3 palavras, mas a mais usada quando vai falar sobre humildade é tapenuí. Nós precisamos entender que nós não estamos falando de ser bonzinhos, de, sei lá, ajudar o próximo. Nós estamos falando de termos consciência de nós mesmos, das nossas fraquezas, dos nossos problemas, da nossa real natureza. E isso é muito difícil, gente. Não é que é difícil encarar. Porque a gente sempre se vê melhor do que somos. Sempre, gente do céu, a gente sempre se vê melhorado. É um Photoshop que a gente passa na vida da gente. A gente pensa assim, não, eu fiz isso, eu sou assim, eu tenho essa fraqueza, mas sou uma pessoa boa. Entendeu? A gente sempre melhora a imagem para nós. Mascara. E o que Deus quer que a igreja do Senhor Jesus entenda é que humildade é justamente o fato de nós não mascararmos. É justamente o fato de nós sermos conscientes de todas as coisas que é em nós. E aí isso exige disciplina, olhar, falar, caramba, eu sou isso aqui. Nossa, mas eu sou capaz disso? Gente, olha como as minhas palavras são afiadas. Meu Deus, como eu uso o meu olhar. Meu Deus, que tipo de atitude que eu sou capaz de tomar. Quando eu começo a ter consciência de mim, eu baixo a minha bola. Porque enquanto nós não temos consciência, nós nos vemos muito bonitinho, gente. É incrível. A gente se vê muito... A gente tem que ser perdoado de tudo. A gente é uma pessoa maravilhosa. Os nossos recursos muitas vezes mascaram a nossa feiura. E com Deus não funciona assim. Deus, ele diz o seguinte: humildade é você saber quem é você. E eu quero fazer essa pergunta aí pra você. Quem é você? Quem é você de verdade? Ai, pastora, às vezes eu penso sobre determinadas coisas sobre mim, até paro de pensar. Não, mas não pode parar de pensar, não. Você tem que parar e falar, caramba, eu não tô nada parecido com Jesus. Tá entendendo? É reconhecer fraquezas, fracassos. Eu chamo de monstros, mas o que é isso? São coisas sombrias dentro da gente, coisas que, se Deus não tratar, nós somos capazes... Gente, nós somos capazes de destruir pessoas, com palavras, com ações. E se eu e você não temos consciência disso, como é que Deus vai mudar? Como é que Deus vai usar uma pessoa que não tem consciência de si? Que se esconde atrás de um tanto de coisa, de um tanto de máscara, de um tanto de inverdade, daquela maquiada, aquela photoshopada na cara, na vida. Não, eu tô assim, mas eu posso alterar, as pessoas vão olhar mais pra cá do que pra lá. E Deus não, Deus vai olhar a verdade. Sabe? Humildade é saber as suas próprias limitações. É olhar e entender as limitações que nós temos e levá-las ao trono de Deus e já falar, Deus, fala com o Senhor. Não dá para eu permanecer dessa maneira. Eu tenho essa limitação, eu tenho essa sombra dentro de mim. O inferno colocou desde antes de todas as coisas aí dentro de mim e eu preciso de mudança. Humildade, minha gente, é parar e olhar para Deus e falar assim, gente,
O Senhor me ajude a mudar. Eu vejo alguns textos bíblicos que demonstram muita humildade. Uns, Deus forçando a humildade em algumas pessoas. Outros, essas pessoas chegam à humildade. Eu vou trazer 2 para você. Depois eu vou ainda falar alguns outros versículos, mas eu vou trazer 2 exemplos. Jacó, quando ele queria retornar para sua terra, e Deus encontra ele ali, isso está em Gênesis capítulo 20, e ele passa pelo Val de Jaboque, ele passa por um processo de humildade, porque ele achava que ele tinha direito de voltar. Mas ele tinha errado, mas ele tinha isso, mas ele mascarou tudo aquilo. Para ele tinha direito, e Deus tinha que abençoar ele. E ele ainda sentia assim, eu tenho recurso financeiro, minha gente. Eu tenho muito dinheiro, e as pessoas vão ter que me engolir, e Esaú tem que me engolir. Eu vou mandar uns presentes para ele na frente, e isso aí vai ceder. Quantas vezes a gente tenta resolver as coisas dessa maneira, né? Assim? Não, eu sou poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. São máscaras que talvez resolvam com algumas pessoas, entre aspas, na sua frente. Uma pessoa que não é humilde, ela não vive em verdade. E ninguém vai lhe dar nada em verdade. É uma pessoa completamente confusa, perdida. Não encontra valor na vida. Quando Deus viu a situação de Jacó, Deus enviou um anjo para dizer a verdade para Jacó. Mas o anjo não chegou e falou, você é um mentiroso, usurpador. Ele disse, me diga o seu nome, Jacó. Quem você é? Quem você é, Jacó? Para de se esconder atrás do dinheiro que você ganhou na casa de Labão. Para de se esconder atrás da família que você tem. Para de se esconder atrás dos benefícios que Deus te deu. Para de se esconder atrás dos benefícios que Deus te deu. Não é porque Deus está te abençoando que Ele está simplesmente concordando com a tua vida. Deus abençoa por princípios bíblicos. Se você é fiel a Deus, Ele vai te abençoar. Agora, não significa que Ele está concordando com quem você é. E Jacó quase perdeu a oportunidade, porque o anjo disse a ele, já tá raiando o dia, eu tô indo embora. E ele disse, não, eu sou Jacó, eu sou usurpador, eu tô errado. Eu tentei de todas as maneiras fazer as coisas do meu jeito, com a minha unidade, com a minha medida. Naquele momento o anjo toca a coxa de Jacó e o torna coxo. E quando Esaú vê Jacó, Esaú não fica assim, ai, coitadinho de Jacó, ele tá manco. Não, minha gente, pelo amor de Deus. Havia uma lei que não se podia tocar em pessoas deficientes. Deus estava protegendo Jacó de Esaú, porque ele tinha dito a verdade. Não queira que Deus te proteja, que Deus te ampare, sem que você seja humilde o suficiente para tirar as suas máscaras, seus recursos, a maneira como você está acostumado a viver. Você vai ter que ser humilde. Eu vou ter que ser humilde para dizer para Deus, falar, Deus, vou com o Senhor. O negócio é feio. O negócio é feio. Né? Admitir nossos erros, consertar, chegarmos diante de Deus e pedir, quebra-me e faça de novo. Exatamente. Exatamente. Humildade é isso, né, gente? Ainda de acordo com o grego, é assumir a responsabilidade de si mesmo. Olha que coisa. É quando nós entramos no trono de Deus, não como pobres coitados. Pequei, mas foi fulano que me fez pecar. Errei, mas foi o governo. Senhor, foi fulano. Não, assuma a responsabilidade, Pai. Eu errei. Eu tenho sido assim. Mas a minha mãe me criou assim, meu pai me criou assim, eu nasci assim. Eu até posso ter nascido assim, mas eu sei a verdade. E eu não levei ela em conta. Eu estou assumindo a responsabilidade por não ter levado a tua palavra, a tua medida, o teu padrão em conta. O assunto principal da minha vida não era a tua verdade, o que o Senhor representava. O assunto principal da minha vida era outro. Até esse momento, até essa manhã, o assunto principal da minha vida era eu.
E eu preciso que o Senhor me quebre. Porque eu quero ser parte do reino de Deus, eu quero fazer parte das suas coisas, eu quero ser mais do que eu sou. Reconhecer que eu nasci do pó e no pó ficarei. Porque às vezes a gente tem uma imagem tão engrandecida, porque eu o quê? Eu o quê? Nós não somos nada, minha gente. Uma praguinha de coronavírus tá matando um tantão de gente. Fechando as portas, trancando todo mundo dentro de casa. Nós somos o quê, minha gente? Nós não somos nada. O que nós conquistamos não é nada. E nós precisamos entender que nós somos pó. Nós estamos aqui para obedecer, para resplandecer a glória de Deus, para deixar o nosso orgulho de lado e fazer as coisas para Deus. Deus precisa ser engrandecido, entronizado em nós para que outras pessoas sejam salvas. É isso que tem que entrar dentro da igreja de Jesus, não só nesse tempo, mas para o resto da nossa vida nessa terra. Nós estamos aqui para resplandecer a glória de Deus, até mesmo uma fotografia, até mesmo numa mensagem de WhatsApp, até mesmo num comentário, numa conduta, num testemunho. Você está aqui não para mostrar quem você é, nem eu. Nós estamos aqui para mostrar quem Jesus é. E que milhares de pessoas queiram Jesus quando olharam para nós. Gente, esse é o desejo de Jesus. Esse é o desejo que Jesus tem na nossa vida. Quando você e eu voltarmos para a igreja, podemos entrar no templo da igreja, que alegria poder estar lá, poder cumprimentar os irmãos, mas não só isso, poder louvar, poder adorar, poder estar junto, mas também ser igreja, se envolver mais, fazer mais. E não precisa esperar isso não, se envolva agora, faça agora. Meu pastor está trancado dentro de casa. Dê seus dízimos, dê suas ofertas, compartilhe os vídeos, fale da palavra do Senhor, tenha tempo de oração, se entrega, se lança, reconheça seus erros e conserte. É um tempo que Deus está dando para a igreja se consertar. E você precisa agarrar isso com todas as suas forças, com todas as suas forças. Gente, eu quero terminar essa IBD falando algo para você. E isso está no texto de Sofonias. Vamos lá comigo? Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim: buscai ao Senhor, vós todos os humildes da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Vamos de novo? Lê de novo. Buscai ao Senhor todos os humildes da terra, para que tendes posto por obra o seu juízo. Nós temos que fazer o reino de Deus ser a nossa vida, a nossa obra. Buscai a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. O que ele está dizendo? Deus quer te proteger, Deus quer te amparar, Deus quer te dar um futuro na hora que essa crise acabar, né? Na hora que explodir tantas coisas que estão aí para explodir e as pessoas não tiverem para onde ir, Deus quer chegar e falar: gente, vem cá, eu construí um caminho para você, passa por aqui, mas esse caminho é para quem é e para quem é humilde, para reconhecer que precisa de um caminho. Enquanto você está na sua casa, não, eu tenho dinheiro guardado, eu consigo, eu, isso aí vai acabar, minha gente, isso aí vai acabar com você. Deus está dizendo o seguinte: tem humildade para se unir a mim, né? Aqui, ontem, tem uma irmã comentando aqui, quando fui orar, o Espírito Santo me levou a fazer isso, reconhecer diante de Deus. E hoje ele me traz essa palavra. É isso mesmo, minha gente. Eu preciso me humilhar e falar: Pai, eu não sou nada, se o Senhor, eu sou pó. Eu não valho nada. Eu dependo do Senhor até para respirar, para comer, para viver, para ter emprego, para ter tudo, para ter saúde, para cuidar dos meus filhos, para ter esperança para o futuro. E eu quero ser eu quero estabelecer o teu reino nessa terra. É isso que Deus tem para a sua igreja. Para nós terminarmos, eu gostaria que você colocasse algo no seu coração. Você quer ser amparado por Deus? Aqueles que se submetem
a vontade de Deus, aqueles que aceitam a vontade de Deus, viverão o seu poder e a sua glória. Saiba que se você usar muito bem esse tempo que Deus está te dando aí na sua casa, estabelecendo Deus dentro da tua casa, estabelecendo Deus dentro da tua vida, vamos de novo, estabelecendo Deus dentro da tua vida, dentro da tua casa, sendo igreja, uma igreja forte, cuidando das coisas do Senhor mesmo à distância, sendo fiel ao Senhor mesmo à distância, sabe o que vai acontecer? Você vai ter como sair dessa situação. E não só dessa, o Senhor quer estabelecer coisas grandes sobre a tua vida. E eu creio que coisas grandiosas do Senhor estão por vir. Um tempo de avivamento está nascendo. E Deus quer usar você, Deus quer contar com você, Deus quer dizer, eu te conheço, eu te chamei pelo teu nome, eu continuo te chamando pelo teu nome, eu te conheço e eu vou te respaldar para que você resplandeça o meu reino nessa terra. Essa é a grande verdade, esse é o grande foco do Senhor para todos nós, amém? Eu gostaria de ver se tem algum irmão que quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa. O irmão está dizendo assim, ainda temos tempo de buscar, não dê ouvidos ao diabo, ele sempre nos quis afastar do Pai. Isso é verdade, o diabo sempre vai tentar nos afastar da presença de Deus, e há tempo para você voltar, há tempo para você retornar para a presença do Senhor, amém? Esteja unido a Deus, Ele é vida, poder e autoridade sobre todas as coisas, e Ele precisa ser sobre nós. Irmãos, nossa EBD está no final. Eu desejo um almoço abençoado. Se algum irmão estiver passando algum tipo de necessidade, procure seus pastores e coloque as suas necessidades, porque nós vamos nos unir para ajudar. Agora é a hora de nós nos unirmos para fazermos tudo em prol do reino do Senhor, amém? Hoje à noite não teremos culto na igreja, por quê? Porque ontem a polícia já passou fechando alguns lugares, nós não tínhamos nenhum lugar aberto ontem, mas outros lugares, outras igrejas, outros lugares. Então hoje à noite nós não vamos estar na igreja, mas nós vamos estar online, aqui. Eu não sei se eu vou estar aqui na minha sala ou se eu vou lá na igreja transmitir pelo Rema Minas, mas dos dois vai ser Rema Minas. Eu só não sei onde eu vou estar fisicamente, eu creio que talvez aqui, né? E você vai estar aí na sua casa, mas nós vamos fazer o que for o melhor para que você receba a palavra da noite. É uma revelação, é uma palavra tão confortante do Senhor. Quando o Senhor falou comigo essa palavra nessa madrugada, meu coração ficou confortado. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser resgatado pelo amor do Senhor nessa noite. Eu tenho certeza disso. Então hoje, às 7h30 da noite, nós vamos ter o nosso culto, não vai ser live, vai ser lá no YouTube, rema.minas, amém? Que Deus te abençoe, te dê uma tarde abençoada, tira um período de oração, fica comendo feito um louco ansioso, não, minha gente, vai fazer um jejum, vai orar, você agora está construindo caminhos para o amanhã, vai construir caminhos, não fica o dia inteiro na televisão, não, vai orar, vai ler a Bíblia, construa caminhos. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima tarde. Até lá!